Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Renda Brasil. Quem está falando com vocês é a Paula e é um prazer ter você comigo aqui novamente. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus, e hoje eu trago informações importantes a você aposentado e pensionista do INSS. Então fica comigo até o final do vídeo para não perder por estas informações. E se é a primeira vez que você está aqui no canal assistindo a um vídeo do canal Renda Brasil, saiba que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu já te convido a se inscrever no canal. Ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. É só ativar ali em todas para o YouTube mandar uma notificação aí no seu celular toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, tá certo? E se eu já puder contar com o seu like, eu vou entender que você está gostando do vídeo, que você gosta das informações que eu trago aqui no canal Renda Brasil e vou trazer mais informações e vídeos assim para você. E como informação boa, notícia boa é informação compartilhada, compartilhe então esse vídeo ao final dele com o maior número de pessoas que você puder. Use então as suas redes sociais para fazer isso, seu WhatsApp, com que essa notícia chegue a outras pessoas também, que muitas vezes até não conhecem, desconhecem, né, muitos benefícios que eles nem sabem que tem. Então, compartilha ao final deste vídeo, tá certo? A informação que eu trago a você hoje é sobre a aprovação da PEC dos precatórios. Foi aprovada no CCJ do Senado e o texto então vai ao plenário, tá? Proposta é a principal aposta do governo para bancar então o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, tá? Texto limita pagamento das dívidas da União e altera o cálculo do teto de gastos. Governo prevê abrir 106 bilhões no orçamento. Muita coisa, né, gente? Bom, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, aprovou nesta terça-feira, dia 30, por 16 votos a 10, a proposta de emenda à Constituição conhecida como PEC dos precatórios. O texto, então, segue para o plenário do Senado, tá? A PEC é a principal aposta do governo para bancar o programa social O Auxílio Brasil. A equipe econômica afirma que, se aprovada, a proposta deve abrir espaço superior a 106 bilhões no orçamento. Entre outros pontos, a PEC dos precatórios ressaltou ali também: limita o pagamento anual das dívidas da União reconhecidas pela Justiça e altera o período de cálculo de inflação, que reajusta, então, o teto de gastos, tá? O relator da PEC, o senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, disse que pedirá ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD, de Minas Gerais, que paute a proposta em plenário ainda nesta terça-feira. Até a última atualização desta reportagem, não havia definição, então, sobre a data. E só ressaltando aqui, pessoal, que esta informação é do G1, tá? Então, é uma informação ali do g1globo.com, depois você pode conferir também. Vamos seguir, então, aqui. Bezerra fez uma série de mudanças em relação ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Se o plenário do Senado aprovar as alterações, a PEC deverá ser votada novamente pela Câmara. Mais cedo, nesta terça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a PEC dos precatórios é a opção menos ruim para o Brasil no momento. Também nesta terça-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, declarou que a solução encontrada pelo governo para bancar o Auxílio Brasil cobrou um preço muito grande em termos de credibilidade.
Cálculo divulgado nesta segunda-feira, o dia 29, pela Instituição Fiscal Independente, vinculada ao Senado, afirma então que a PEC dos precatórios pode gerar uma bola de neve de 850 bilhões em precatórios não pagos até o ano de 2026. E como ficou então a votação em plenário? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que aguarda um contato do relator da PEC, o Fernando Bezerra, para decidir quando o texto aprovado pela CCJ será votado no plenário principal da Casa. Segundo Pacheco, isso pode ocorrer ainda nesta terça-feira. Abre aspas. A intenção é: eu aguardo o relator me posicionar em relação ao acordo mais amplo. Pode ser que algum senador peça mais tempo para fazer avaliação, aí não seria hoje, terça, dia 30. Se houver uma sinalização positiva do relator, nós podemos colocar já na pauta de hoje do Senado e aprovarmos essa PEC, que é muito importante que seja aprovada, porque é a solução dos precatórios e é o espaço fiscal do programa social, o Auxílio Brasil, fecha aspas, disse Pacheco. Bezerra, então, está negociando com líderes partidários a possibilidade de vincular todo o espaço fiscal aberto com a PEC, cerca, então, de 106 bilhões, a gastos obrigatórios e ligados a programas sociais como o Auxílio Brasil. Defensores, então, da PEC acreditam que, com essa concessão, haverá votos suficientes para aprovar o texto, uma vez que a vinculação é uma reivindicação de vários senadores. Os parlamentares querem evitar que o espaço fiscal aberto com a PEC seja um cheque em branco para gastos do governo em 2022, um ano eleitoral. E para a aprovação de uma PEC no Senado, são necessários os votos de 49 senadores em 2 turnos de votação. Se o texto for aprovado com as mudanças, terá de voltar à Câmara dos Deputados. E se houver acordo, a conclusão da análise também pode ocorrer nesta terça-feira. Auxílio Brasil permanente. A proposta da CCJ prevê uma mudança na Constituição a fim de incluir no texto que a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza deve ser objetivo da assistência social prestada a quem dela necessitar. De acordo com o relator Fernando Bezerra, essa medida dará caráter permanente ao Auxílio Brasil. A definição de que o Auxílio Brasil não seria um programa transitório foi uma exigência de senadores durante as negociações de Bezerra para a aprovação da PEC dos precatórios. Os parlamentares apontavam a possibilidade de o programa ter fins eleitoreiros e durar somente até 2022. O texto, contudo, não define qual será a fonte de recursos que vai custear o programa nos próximos anos, tá? O relatório de Bezerra afirma que não se pode, desde logo, definir suas fontes de financiamento a partir do exercício de 2023. O Ministério da Economia afirma não ter encontrado a fonte dos recursos. Pelo relatório, então, a criação do Auxílio Brasil permanente fica dispensada da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa. A medida, então, foi alvo de críticas de senadores que apontaram para um drible, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Qual é o complemento do voto? Nesta terça-feira, Bezerra apresentou um complemento à proposta determinando que os limites, condições, normas de acessos e demais requisitos do programa permanente serão determinados até o dia 31 de dezembro de 2022. O novo texto determina também que a regulamentação fica dispensada da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete um aumento de despesa. De acordo com o relator,
A medida faz com que a excepcionalidade sobre LRF seja exclusiva para o 2022. Para os anos subsequentes, há que atender aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, afirmou então o relator. E quais são as outras mudanças? Bezerra também definiu os percentuais de pagamento dos precatórios referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. O texto prevê um cronograma para o pagamento de 3 parcelas anuais com pagamento de 40% até dia 30 de abril de 2022, 30% até 31 de agosto de 2023 e 30% até 31 de dezembro de 2024. Há também a previsão de que as receitas devem ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização do magistério. Em uma mudança de última hora, Bezerra acatou nesta terça-feira um pedido de senadores e decidiu excluir os precatórios da Fundef do cálculo do teto de gastos. A medida, segundo ele, abre espaço de 10 bilhões para o pagamento de precatórios alimentícios, tá? Comissão, então, mista. Bezerra também incluiu no relatório a criação de uma comissão mista no Congresso, composta por deputados e senadores, para fazer uma análise sobre o pagamento dos precatórios em um prazo de 1 ano. O colegiado contará com a cooperação do Conselho Nacional de Justiça e com o apoio do Tribunal de Contas da União, o TCU, e terá entre as atribuições apurar o desempenho dos órgãos do Executivo responsáveis pela representação judicial e pelo acompanhamento dos riscos fiscais decorrentes ali das ações judiciais em curso, tá? As conclusões da comissão devem, então, ser encaminhadas aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. E essa foi a informação que eu tinha a você sobre a aprovação ali, né, no CCJ do Senado, sobre a PEC dos precatórios. Lógico, terá que ser aprovada novamente, principalmente ali na Câmara dos Deputados, então terão ainda outras aprovações pela frente, né? Se você gostou desta informação, deixe o seu like. Olá, você aposentado, que já contribuiu tanto com esse país, que nessa pandemia não recebeu o auxílio emergencial, que não teve nenhum suporte, apesar de serem do maior grupo de risco, que tiveram que usar das suas poucas economias ou da sua própria aposentadoria para sustentar filhos, netos que ficaram desempregados. E quantos perderam a vida, né? Quantos amigos, conhecidos e familiares nessa pandemia, e suporte para o aposentado foi nenhum. Você que tem que comprar remédio, que ainda paga aluguel, que passa por dificuldade até hoje, não recebeu nenhum auxílio, nós temos a chance de conceder para vocês o 14º salário. Já aprovamos praticamente em todas as comissões, estamos na reta final e para que dê certo, precisamos do seu apoio. No próximo dia 7/12, às 9 horas da manhã, faremos um grande evento aqui na frente do Congresso, do Anexo 3. Eu conto com a sua presença. É importante que você participe, é importante que você venha, para que todos possam ver que os aposentados têm rosto. E eles estão esperando por essa oportunidade. É um salário a mais no ano inteiro, mas que pode ajudar significativamente a renda da família. Estamos juntos e juntos somos mais fortes. Eu, deputado Luiz Miranda, sempre estarei do lado de vocês.